Boa noite. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Nós estamos com uma noite maravilhosa. O tema de hoje nos convida a profundas reflexões. Estejamos todos atentos, sintonizados, certos de que nesse momento estamos todos envolvidos em fluidos espirituais favoráveis às nossas mais nobres intenções, com essa temática, diálogo com os sentimentos, é o tema, o despertar interior. E para iniciarmos, efetivamente, vamos falar aqui dos nossos palestrantes. Teremos, a princípio, a palestra do nosso irmão Manuel Gomes, que é psicólogo clínico, atuante em área de saúde mental. E vamos falar também aqui do nosso professor Sebastião Camargo. O Sebastião, ele dedica-se intensamente ao estudo e à divulgação do ensino universal dos espíritos, ministrando palestras e seminários onde quer que requisitem a sua presença, e há mais de 30 anos ao projeto Despertar da Consciência. É casado com Vilma Fernandes, de Castro Camargos. Seu primeiro livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, já está na 9ª edição, com mais de 32 mil exemplares vendidos. Os seus programas são transmitidos pela plataforma YouTube, por suas redes sociais, pela TV web Despertar da Consciência e retransmitidos por outras emissoras, dividindo seus conhecimentos com todas as frequências de vida que por eles se interessem. Fundou, com a ajuda de amigos, o Instituto Despertar da Consciência, que tem por finalidade orientar os seres para conhecimento de si mesmos à luz do Evangelho do Cristo, a fim de que cada um se capacite para caminhar com as suas próprias luzes. Então, para darmos início, Manuel Gomes, por favor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de luz. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre essa temática tão importante. Nós vamos fazer uma viagem, sobre os nossos sentimentos. Então, o convite aqui é a gente conversar, fazer uma roda de conversa aberta sobre essa temática que é importantíssima e que o Espiritismo tem um contributo inimaginável para isso, ok? Então, esse vai ser o segundo momento e, no final, nós vamos fazer uma prática. Sebastião vai conduzir uma visualização terapêutica, que é justamente a prática desse diálogo com os sentimentos. Como é que a gente pode dialogar com os nossos sentimentos? Nós vamos mostrar na prática como é que seria uma possibilidade para que cada um possa fazer isso dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, da sua vida. Ok? Então, sintam-se à vontade para estar conosco nessa noite. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar, cada um se fizesse uma pergunta. Qual o nosso nível de intimidade com os nossos sentimentos, com a nossa realidade interior? Qual o nosso nível de intimidade com os nossos sentimentos? A gente consegue ouvir o que se passa dentro da gente? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós fazemos parte de uma sociedade que não construiu, ao longo da história de vida, o hábito de olhar para dentro. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva na nossa história, nós vamos ver que desde criança, os nossos pais, claro, na melhor das intenções, sem nenhuma maldade nisso, na melhor das intenções, os nossos pais, às vezes, nos ensinaram a não considerar, a não levar em consideração as nossas dores. Como aquela frase clássica, Não chora, isso é bobagem, isso é besteira, Quando a criança cai, está sentindo dor no joelho, ou então quando se machuca, isso vai passar, isso é bobagem.
Homem não chora, né? Muitos de nós já ouvimos isso ao longo da nossa formação. Isso vai construindo uma ideia na nossa mente de que as questões do sentimento, a nossa afetividade, aquilo que nos afeta, não tem importância. Que é qualquer coisa, que é uma coisa que eu não preciso dar atenção, que eu não preciso olhar. E inconscientemente, a gente vai levando esse hábito para a nossa vida na adolescência, para a nossa vida adulta, e leva isso por toda a nossa existência. E qual é a resultante disso? Claro, eu não estou colocando a culpa nos nossos pais disso, estou trazendo que nós vivemos numa sociedade que não tem o hábito de considerar essas questões mais subjetivas. Nós vamos crescer e nos tornar adultos que não temos a menor intimidade para enxergar o que se passa dentro da gente. E é por isso que muitas vezes, muitas pessoas chegam ao consultório de psicologia, consultório de psiquiatria, ou buscam a própria casa espírita, com a seguinte frase: eu sinto um vazio, que eu não sei o que é. Eu não sei dar nome a isso. Eu só sei que é uma angústia, uma coisa que dói, que me incomoda. É como se fosse um buraco dentro da gente, que não tem nome. E fica difícil perceber e enxergar o que está acontecendo, porque nós não desenvolvemos ao longo da nossa existência, nessa encarnação, esse hábito de tatear. O que é tatear? O que é tatear alguma coisa? É tocar, é sentir. Então, nós não desenvolvemos o hábito de tatear as nossas emoções. E por isso que quando um sentimento emerge dentro da gente, é muito estranho a experiência, é muito difícil, é uma coisa inédita. Porque é como se a gente estivesse sentindo aquilo pela primeira vez. E o convite desse espaço e desse tema é justamente despertar e limpar a nossa lente de contato para essa realidade, para esse universo que acontece, que perpassa o tempo inteiro dentro da gente. E que se nós conseguirmos desenvolver uma pequena sensibilidade de enxergar e de entender o que acontece, boa parte dos nossos problemas emocionais serão resolvidos ou serão amenizados. É muito difícil falar de questões abstratas. Costumo dizer o seguinte: quando a gente quebra um osso, quando a gente se machuca, se fratura, é muito fácil mostrar para as pessoas isso. Tiro um raio-x lá da minha perna, chego lá no meu emprego e digo: olha, eu quebrei a perna, eu não posso vir trabalhar. Eu estou fraturado. Isso quando a gente quebra um osso físico. Agora me diz uma coisa: como é que a gente mostra a tristeza? Como é que a gente prova para o outro a ansiedade, a angústia? Não existe uma fotografia ainda, não nesse plano, que nos possibilite fotografar o nosso nível de angústia e mostrar para alguém. E isso é um dos fatores que contribui para que, quando a gente fala de sentimento, a gente está entrando em um terreno que é desconfortável. Porque é abstrato, a gente não vê, a gente não toca o sentimento. E não existe nada mais solitário no mundo do que a experiência de alguém. Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Não existe nada mais solitário no mundo do que a experiência de alguém. Eu posso ter uma boa oratória, eu posso ter uma boa comunicação e tentar comunicar como eu estou me sentindo de uma forma bem detalhada e até aproximada. Mas quem está me ouvindo, seja ele
de repente, o maior especialista no assunto, mas ele jamais vai saber, na integralidade, o que eu estou sentindo, a dimensão do meu sentimento. Porque só quem vive a experiência sabe. Só quem perdeu um ente querido sabe o tamanho da dor que é perder alguém que ama, pela desencarnação. Só quem passou por um processo de dor, de adoecimento, sabe o que aquela dor trouxe. Então, ninguém vai ter esse termômetro de medir. Por isso que, às vezes, a gente se sente tão só quando a gente sofre. Quando a gente entra num processo de angústia, de depressão, de ansiedade, de rebaixamento de humor, é tão difícil, porque só a gente consegue mensurar a dimensão daquilo que nós estamos sentindo. Por mais que eu possa falar. E nós ainda corremos o risco de, ao falar, sermos mal interpretados por quem nos ouve. Ou que essa pessoa que nos ouve menospreze os nossos sentimentos. Isso é bobagem, isso vai passar. Não liga para isso, esquece isso. E o convite aqui é justamente o contrário. O convite é que nós possamos aceitar o que acontece dentro de nós, aceitar os nossos sentimentos, para que possa haver esse diálogo com essas emoções. Porque não tem como nós arrancarmos um sentimento que comparece. Eu já contei essa história aqui uma vez numa palestra anterior, mas tem pessoas novas aqui, eu vou contar mais uma vez. Eu gosto de fazer uma analogia, quando eu falo de sentimentos, eu gosto de fazer uma analogia muito simples, que é a analogia do carteiro. O carteiro, ele entrega correspondências, ele bate na nossa porta para entregar correspondências. Logo, essa correspondência, ela tem uma mensagem, ela tem alguma coisa lá. Ela pode ser uma carta de aprovação no concurso, ela pode ser uma cobrança do Serasa e do SPC. Mas ela tem uma finalidade, aquela carta, que chega na minha porta. O que o carteiro faz quando ele chega na nossa casa? Ele toca a campainha, ou ele bate. Só que pode correr o risco desse carteiro bater na minha porta, eu ouvi-lo bater e não querer abrir. Dizer, não, deixa ele lá. Eu não quero abrir a porta, não preciso receber essa correspondência agora. O carteiro da vida real, ele voltaria no segundo dia de novo, para novamente tentar te entregar aquela encomenda. Só que pode acontecer de nessa segunda vez você também não aceitar abrir a porta. Na vida real ele desistiria e devolveria a sua encomenda. Mas eu pergunto a vocês, e o carteiro interno que nós temos? Será que ele desiste? Ou será que na terceira vez ele bate mais forte e na quarta vez, se a gente não abrir, ele arromba a porta? É exatamente isso que os nossos sentimentos fazem quando nós não construímos um ambiente seguro para dialogar com eles. Os nossos sentimentos são bússolas. São bússolas que nos guiam o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está sentindo alguma coisa. Pode parar para pensar. Pensa bem, quantos sentimentos e emoções nós já tivemos hoje? Desde a hora que a gente acordou até agora. Infinitos. Quantos eu tenho consciência que me atravessaram? Talvez a gente não saiba responder. Qual foi o sentimento mais marcante que veio hoje, que eu senti hoje, no meu dia a dia? Qual carteiro bateu mais forte na minha porta hoje? Toda emoção que comparece à consciência, ela traz uma mensagem.
Não existe sentimento aleatório, gente. Não existe aleatoriedade no nosso mundo subjetivo. Não existe. Tudo que nos atravessa tem um sentido e traz uma mensagem. Nossa, eu estou sentindo uma angústia que já me acompanha há meses. Todos os dias, final de tarde, umas 4, 5 horas, me dá aquela melancolia, aquela tristeza, aquele vazio, aquele sentimento de vazio que eu não sei explicar. Aquilo me visita, passa algumas horas, depois vai se desfazendo. Mas eu tenho percebido que de umas semanas para cá, isso tem vindo mais forte. Em vez de ficar só nas 4, 5, 6 horas da tarde, já está entrando para a noite, eu já estou ficando com insônia, eu já não consigo mais dormir, eu já não consigo mais ler um livro, me concentrar. Ou seja, essa música, ela está tocando já há bastante tempo, só que como ela não está sendo ouvida, é como se a providência divina, né, a estrutura que governa a nossa vida, fosse aumentando o volume dessa música. Até uma tonalidade em que, peraí, ou eu ouço, ou eu paro para ouvir o que essa música está me dizendo, ou eu paro para abrir essa carta, ou eu não consigo mais viver, eu não consigo mais fazer nada. E é nesse estágio que a grande maioria das pessoas chegam aqui na casa espírita ou nos consultórios dos terapeutas no mundo lá fora. É quando a música já está tocando de uma altura em que eu não consigo mais me concentrar em absolutamente nada. Por isso que os espíritos, né, e a gente tem dentro do espiritismo a Joana de Ângeles, que escreve por Divaldo Pereira Franco, que traz uma série psicológica com várias obras em que ela vai trazer um estudo aprofundado da psicologia transpessoal, falando dessa necessidade que todos nós temos de dialogar com os nossos sentimentos. Por que nós estamos falando em dialogar? Porque o que a maioria de nós acostuma fazer quando isso acontece? A gente quer arrancar, gente. A gente quer expulsar o sentimento de dentro. Doutor, arranca isso de mim, resolve isso de mim. Ou então na casa espírita, eu quero que alguém resolva o meu problema. Só que qual é o problema disso? Porque na verdade a nossa vida, hoje, com as tecnologias, com o desenvolvimento, a gente pode terceirizar muita coisa. A gente pode terceirizar quase tudo na vida hoje, se nós tivermos condições para tal. Mas existe uma coisa que nós não conseguimos e que nem todo o dinheiro do mundo e nem todo o desenvolvimento do mundo ainda não conseguiu fazer. Nós não conseguimos terceirizar esse encontro conosco. Porque ninguém pode fazer isso pela gente. Ninguém pode se olhar no espelho por mim. Só quem pode me olhar no espelho sou eu mesmo. Só quem pode acessar as intimidades, os conteúdos mal resolvidos que nós temos o tempo inteiro e que se manifestam o tempo inteiro na gente, só quem pode acessar isso é a pessoa que está vivendo. Claro que ela pode ser ajudada. Existem infinitos recursos para que ela se olhe. O que acontece numa terapia, numa psicoterapia? Vou fazer uma analogia. É como se nós pegássemos um espelho, é como se nós criássemos uma sala espelhada para que a pessoa, para onde quer que ela olhe, ela se enxergue, ela se perceba.
Esse é o objetivo. Desenvolver uma intimidade com aquilo que acontece comigo. Nós reencarnamos na Terra com várias finalidades, mas tem uma finalidade primeira, que é a evolução moral, o desenvolvimento moral. E esse desenvolvimento moral só acontece com reforma íntima. E a reforma íntima, gente, só acontece quando a gente se olha. Não adianta viver fora, não adianta olhar o tempo inteiro para fora e apontar o dedo e não enxergar as nossas necessidades. Quais são as minhas necessidades nessa encarnação? Quais são os sentimentos mais fortes que estão vindo e que estão me convocando a esse diálogo? É como se abrisse uma caixa de Pandora. Só que essa caixa, ela se abre de uma forma parcelada. Porque pensem comigo, André Luiz, ao chegar em nosso lar, ele não teve acesso, mesmo desencarnado, ele não teve acesso a todas as encarnações passadas que ele já teve enquanto espírito. Foi dado a ele saber um fragmento das histórias. Vocês já se perguntaram por quê? O que será que aconteceria conosco se o véu do esquecimento se desfizesse e nós tivéssemos acesso a 2, 3 ou 4 encarnações passadas? As lembranças conscientes. Eu posso responder. Nós entraríamos num processo psicótico. Nós surtaríamos. E o véu do esquecimento é um antídoto contra o surto. Porque é como se fosse selecionado apenas um fragmento do que eu tenho condições de lembrar. Para a minha encarnação, nesse momento, eu tenho condições de lembrar disso. O resto deixa latente. À medida que a gente vai evoluindo e vai construindo uma maturidade psicológica, as coisas vão saltitando do inconsciente para o consciente. Aí, por exemplo, alguém pode perguntar assim, poxa, eu vivi minha vida inteira saudável e aos meus 50 anos agora me apareceu uma depressão. Como é que pode isso? Eu nunca tive isso a vida inteira, sempre fui um cara alegre, entusiasmado, motivado, e agora eu me vejo completamente triste. A vida perdeu sentido para mim. Como é que se explica isso? Aquele conteúdo gerador daquele quadro depressivo encontrou o momento propício de vir à tona. Naquele momento, dentro daquela condição que aquele indivíduo está, ele agora tem condições de acolher aquela janela aberta do passado para que possa haver esse diálogo. E aí o que a gente faz? Eu quero alguém que arranque isso de mim, que resolva. Vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho um ataque de pânico. Tenho uma crise de pânico, meu coração dispara, sudorese, vista escura, sensação de desmaio, sensação de morte. Penso que estou infartando, vou para o hospital, chego lá, os exames estão perfeitos. Eletrocardiograma perfeito. Pressão perfeita. E aí sempre há uma recomendação de que, olha, procure um especialista de saúde mental. Por quê? O que acontece com uma jarra que fica exposta e que tem uma gotinha de água pingando o tempo todo nela? Ela vai suportar aquela gota
mas ao mesmo tempo essa jarra vai encher. E vai chegar uma hora, mais cedo ou mais tarde, que de tanto pingar a gota, se eu não derramar a jarra, o que vai acontecer? A água vai transbordar. A crise de pânico, o ataque de pânico, nada mais é do que os nossos sentimentos transbordando pelos poros na nossa vida. De tanto aquele sentimento não ter sido percebido, enxergado, ouvido, de tanto ele ter sido reprimido, negado, indesejado, chega um momento em que isso precisa ser canalizado de alguma forma. E a forma que esse sentimento encontra de sair é através das crises de ansiedade que nós temos, que é uma descarga de conteúdos mal resolvidos nossos do presente e do passado. Que estão dizendo: eu estou aqui, me enxergue, me perceba. E só quando isso nos paralisa, ao ponto da gente às vezes não conseguir sair de casa, é que nós passamos a olhar para isso. Então, qual é o convite que esse momento faz? Como diz ali, diálogo com os sentimentos do despertar interior. Por que o despertar interior? Porque existe um mundo paralelo acontecendo dentro da gente, totalmente desconhecido por nós. Nós não temos a menor intimidade com o que está acontecendo. E quanto mais a gente conseguir olhar para dentro e perceber isso, a reforma íntima pode acontecer. Como é que eu vou conseguir fazer uma reforma na minha casa se eu não sei as partes da casa que estão rachando? Eu vou contratar, por exemplo, um pedreiro, uma construtora para fazer uma reforma na minha casa. A empresa chega lá e eu vou dizer: olha, pode entrar, eu não sei qual é a parte que vai ser reformada. É assim que a gente faz? Eu preciso saber, eu preciso ter um projeto, eu preciso ter uma ideia. Olha, aqui está rachado, aquela viga tem que ser trocada, aquele cano está furado. E isso só vai saber quem mora na casa. Um estranho que não habita a casa não vai saber as partes que precisam de reforma. Como é que nós vamos fazer reforma íntima se nós não estamos olhando tudo que está acontecendo com a gente o tempo inteiro? Os nossos sentimentos, as nossas emoções. E que quando esse sentimento vem, em vez de ouvi-lo e tentar entender o que ele está querendo me dizer, vamos lá. Eu sinto uma dor de cabeça o tempo inteiro, uma enxaqueca que não passa. Que mensagem essa enxaqueca está querendo te dizer? Que mensagem o teu corpo está te dando com essa enxaqueca? Eu sinto um vazio que me faz chorar do nada, entre aspas, do nada, aleatoriamente, eu não sei dizer. O que esse vazio está querendo te dizer sobre você? Percebam que desde o início da minha fala, eu estou convidando cada um de nós, e me incluindo nisso, a desenvolver uma perspectiva interna da nossa realidade. Em nenhum momento eu ainda não entrei no assunto processos obsessivos. Mas foi proposital. Por que eu ainda não falei de obsessão aqui? Porque nós precisamos, eu deixei para o final, porque nós precisamos desconstruir, na verdade, essa ideia que nós temos dentro do meio espírita, de que tudo de ruim que nos acontece é culpa de obsessão. Isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir urgentemente.
Sabem por quê? Porque quando eu digo que é obsessão, eu boto a culpa fora de mim. Eu estou assim porque tem um espírito que está fazendo isso comigo. E veja, eu não estou dizendo que não existe processo obsessivo. Existe e muito. E é grave. Mas o que eu quero dizer é que a obsessão, ela nunca vai ser causa. A obsessão, ela é efeito. Um espírito se liga a mim num quadro obsessivo porque existe em mim elementos que o conectam a mim. Nenhum espírito vai poder me induzir. Vou dar um exemplo, tá, gente? Mas nada, nós não estamos fazendo julgamentos aqui. Nenhum espírito vai poder me induzir a beber, a fazer consumo de álcool, se eu não tiver em mim as predisposições para isso. Não tem como. É fisicamente impossível. Porque obsessão é sintonia. Vocês acham que tem como pegar um rádio, colocar na FM e ouvir AM? Tem como? Eu colocar na FM e ouvir AM? A não ser que eu não esteja bem sintonizado. Se eu sintonizar, eu só vou ouvir uma frequência. Ou seja, é físico, não tem como. Se não existe em mim elementos de predisposição, não vai existir obsessão, gente. Então eu não posso dizer que eu estou assim por culpa de um obsessor. Obsessão não é causa, obsessão é efeito. Eu estou num quadro de fascinação ou de subjugação porque existem situações mal resolvidas dentro de mim que abrem guarida para que isso aconteça. Existe um passado que é presente. Ah, mas isso aconteceu há 20 anos atrás. O tempo de fora é diferente do tempo de dentro. O relógio de fora é diferente do relógio de dentro. Pode ter sido há 100 anos. Se está mal resolvido, foi ontem que aconteceu. Se está mal resolvido, está pulsando, está vivo dentro de mim. Esqueçam aquela história de dizer, o tempo resolve. O tempo não resolve nada se nós não olharmos para aquilo. Se eu não olhar o que isso está querendo me dizer e o que isso fala a meu respeito, vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos. E vai parecer que foi ontem. Porque esse é um trabalho intransferível. Ninguém pode fazer isso por nós. Essa é a única coisa que não pode ser terceirizada. Estamos chegando aqui no finalzinho da minha fala. Fiz uma pequena introdução para que agora nosso irmão Sebastião possa trazer um aprofundamento a respeito dessas temáticas. Por que nós fizemos essa parceria, gente? Porque o despertar da consciência tem uma conexão estreita e íntima com a psicologia. Quando a gente fala sobre dialogar com os sentimentos, dialogar com as imperfeições morais, dialogar com o nosso interior, que é o conteúdo do livro dele o tempo inteiro, a gente está falando de quê? A gente está falando de saúde mental. E é por isso que o livro é um tratado de saúde integral. Porque a gente está falando aqui de saúde mental o tempo todo. A gente está falando de espiritismo, mas a gente está falando de saúde mental. E antes de encerrar minha fala, eu queria deixar registrado que para mim é um prazer estar aqui, dividindo esse espaço com esse irmão querido, Sebastião, na qual eu já aprendi muito e aprendo muito ainda atualmente, com todo esse programa que ele desenvolve, que tanto tem a acrescentar nas nossas perspectivas.
Porque, vejam, nós estamos vivendo uma pandemia de saúde mental, gente. Nós estamos vivendo uma pandemia de saúde mental. As pessoas estão doentes. Nós estamos doentes emocionalmente. Uns mais, outros menos. E isso é um convite para que a gente possa olhar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Qual é o conteúdo que está batendo mais forte na minha porta? É o que a gente precisa se perguntar. Meu irmão, agora é com você. Obrigado, pessoal. A pedido do professor, nós vamos fazer a leitura de um texto contido no seu livro Despertar da Consciência, e ele é do livro O Ser Consciente, o capítulo 2, item 1, que fala do silêncio interior, desidentificação, que nos diz assim: na gênese da energia pensante, permanecem íncitos os instintos primários, decorrentes das remotas experiências que se exteriorizam quando na área da razão, como impulsos, tendências, fixações automatistas e perturbadoras, necessitando de canalização disciplinadora, de modo a torná-los sentimentos que o raciocínio conduzirá sem danos nem perturbação. Os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressaram clinicamente e que a longo prazo se transformam em neurose, psicoses, perturbações mentais. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. São sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas, táteis, com as quais convive em regime de escravidão e que assomam no silêncio, na concentração, ocupando o espaço mental, e aqui está em negrito, e por isso vou repetir, que assomam no silêncio, na concentração, ocupando o espaço mental, desviando a atenção da meta que busca. São ruídos externos que, em outras circunstâncias, não são percebidos, imagens visuais arquivadas, aparentemente esquecidas, olfação excitada, que provoca o apetite, coceiras e comichões que surgem simultâneos em várias partes do corpo, salivação e desejo de alimentar-se, tomando os centros de interesse e desviando-os da finalidade libertadora. Ainda em negrito, peço atenção para essa frase. A mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. Esse primeiro texto, que nos foi pedido pelo professor, é seguido desse outro trecho, que está presente na obra A Grande Síntese, no capítulo 1, Ciência e Razão, de Pietro Baldi, e que também nos fala, assim, a introduzir a fala do professor Sebastião Camargo. Jamais o cientista abriu sua alma para que o mistério encarasse o próprio mistério, e se comunicassem e se compreendessem. O cientista jamais pensou que é preciso amar o fenômeno, tornar-se o fenômeno observado, vivê-lo. É indispensável transportar o próprio eu com sua sensibilidade até o centro do fenômeno, não apenas como uma comunhão, mas como uma verdadeira transfusão de alma. Professor, por favor.
Uma alegria imensa estar aqui mais uma vez, hoje, para fazermos uma síntese de toda essa trajetória. Não é tão difícil dialogar com os sentimentos, desde que eu saiba o que é ou o que são. De modo que, se formos analisar em profundidade algo no mundo físico, talvez o chamemos de sensação, mas se a análise for no mundo psíquico, vamos chamá-lo de emoção. Peço que não acredite em nada do que nós dissermos. Só observem os próprios sentimentos a partir dessas pequenas provocações. Porque, segundo Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, se eu começar a repetir um pensamento, eu crio um condicionamento. Se eu insistir nesse condicionamento, eu gero um hábito. Se eu repetir o hábito, eu gero um instinto. Se eu promover o instinto, eu transformo em sensação. A transmutação da sensação é a emoção. A promoção dessa é o sentimento. E deixe o pensamento e assim vai. O que nós queremos hoje? Para que eu pudesse dialogar com o meu corpo, eu precisei estudar a anatomia do meu corpo, saber do que ele é constituído. E depois a sua fisiologia, saber como ele funciona. Se eu quero compreender a origem desses elementos que vão transformar-se mais tarde em emoções ou sentimentos perturbadores, eu preciso saber principalmente o que é o pensamento. Para Leon Denis, o primeiro problema que vem ao pensamento é o do próprio pensamento. E antes do pensamento, o do ser pensante. E antes do ser pensante, a sua origem conceptual. Porque hoje sabemos com Emmanuel, como dissemos nas outras explanações, que dos mais íntimos repolhos de nossa essência consciencial pode brotar uma virtude que se transforma em pensamento. Mas não é essa que queremos. Eu quero saber o que eu vou criar, porque essa vem da minha consciência. É o que chamamos de intuição. Mas quando eu começo a movimentar a minha inteligência, dando asas ao meu poder imaginativo, segundo as minhas intenções de mudanças, acionando essas potências mentais, o departamento da inteligência, da imaginação, na sequência, eu vou colocar em ação os meus desejos. E eu estou, até agora, orando. A oração nasce das potências da alma, inteligência, imaginação, desejo. Na feição de simples desejos. E o desejo é um ser, é uma entidade tomando a forma correspondente à minha criação. E ao mesmo tempo, segundo Emmanuel, ele é uma alavanca com a qual eu vou mover o sentimento que eu quero sublimar ou ressignificar. E esse sentimento vai viajar da área cardíaca para a área cerebral, na qual ele vai tornar-se ou transformar-se em pensamento, a minha força de atração. Mas sabemos que um pensamento pode incorporar outro pensamento, da mesma frequência, se houver a ressonância, porque nós pensamos na faixa X, e nesta faixa todos os seres que pensam como pensamos estão na mesma frequência.
Mas todos os seres que não pensam como pensamos, segundo Joana de Ângeles, vão tentar baixar a nossa frequência, porque eles não sabem elevar-se até lá. De modo que, se vocês observarem, com a ministra veneranda em nosso lar, nós temos a liberdade de criar ideias de bem ou de mal. Só que uma vez criando-as, nós somos obrigados pela lei superior a manter e nutrir a nossa criação. E sabemos ao mesmo tempo que uma ideia é a junção de vários pensamentos. E os pensamentos, pelo menos superficialmente, falamos a sua origem aqui na personalidade atuante. A ideia é um ser vivo, com vontade e autonomia própria, assim como o pensamento, e com mais poder, uma emoção. Porque tanto o pensamento quanto a ideia, eles vão transportar também as emoções. Porque nós podemos sentir primeiro e pensar depois, ou pensar primeiro e sentir depois. Depende do nosso grau de lucidez. Muitos que não conhecem a sua própria estrutura íntima, o seu universo psicobiofísico, moral e espiritual, não percebem que as boas leituras enriquecem a mente, mas as más leituras perturbam a mente. As boas leituras acalmam as emoções. As más leituras alimentam ou perturbam as emoções. As boas leituras vai ao âmago da consciência e estimula a nossa rede de potenciais de progresso e sublimação. As más vai fazer com que permaneçamos no universo das paixões. Mas a música não é diferente também. Tem música que, segundo o cientista e professor Masaru Emoto, pode matar. Se mata os elementos constitutivos da água, a quase totalidade do nosso corpo é água. Tem música que adoecem a mente e assim reflete no corpo físico. E esquecemos muito facilmente que quem escolheu a semente para plantar antes da semente, segundo André Luiz, quando pensou na gleba de terra que pretende cultivar alguma coisa, mentalmente ele já está interferindo com a terra. Ele está alterando a estrutura da terra que vai lançar a sua semente. E sabemos que a semente na mão de quem sabe o que vai fazer com amor, ela pode acelerar o processo do seu nascimento, da sua florescência e frutescência. E esteve aqui outro dia um jovem de uns olhos que muitos querem quase arrancá-los e pôr no lugar dos seus, Dr. José Raul Teixeira. E ele narrou em uma de suas palestras, por ocasião dos 130 anos da obra A Gênese, que uma jovem protestante orava com auxílios dos desencarnados, dos espíritos, e as sementes eram plantadas, e sobre a sua vibração nasciam, cresciam, floresciam, frutificavam, às vezes em 20 minutos. Já pensou? Se soubéssemos fazer isso? E ela orava com o auxílio dos desencarnados, mesmo sendo uma jovem protestante. Mas há pessoas que só de tocar na semente, mata a semente e ela jamais nascerá. Há pessoas que olham para o vegetal já nascido, seca o vegetal. Se consegue fazer isso com vegetal, como fazem com animal, porque na fazenda onde moramos, uma pessoinha matou todas as galinhas de minha mãe, era bem mais de 100 cabeças. E todos os porquinhos cevados de meu pai, que era mais de 20,
só nesse olhar e etc. Então, quando essas emoções estão perturbadas com o que comemos, porque nós não sabemos quem plantou, e às vezes não temos o hábito da oração que pode transmutar o mais terrível veneno no mais perfeito remédio ou alimento. E às vezes esquecemos de vários cuidados, de estar presente na hora da refeição. Às vezes o corpo está à mesa e a cabeça está em outro lugar. Às vezes o corpo está aqui na casa espírita e nós chamamos de espíritas girafa e a cabeça está em algum lugar, não chegou o interesse. Então, se observarmos, tudo tem voz, porque Pietro Baldi conversou com os elementos que deu origem à matéria mental. Esses que Joana de Ângeles narra, está lá na origem do ser pensante, como elemento conceitual que nós chamamos de mônada primitiva. Porque Leon Denis, na obra O Grande Enigma, mostra que quando pensamos, nós os atraímos e gravamos neles a nossa inteligência. E conforme nós agimos sobre eles com essa inteligência, no ápice de nossa vontade, eles se transformam em atração, ou seja, se transformam em pensamentos, ou pelo menos dão forma aos nossos pensamentos. E no ápice desta ação de atração, eles se fazem amor. Nós podemos transformá-los em amor também. Então, de modo que, se eu, pelo menos, analisei a obra de Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, ele entrava, como cientista, numa estrutura, ou numa forma pensamento, ou numa emoção ou sentimento plasmado, e desmontava a estrutura num relance. Ele tinha autoridade, porque tinha o conhecimento e tinha valores para fazer isso. Porque quando Pietro Baldi narra, não basta analisar o fenômeno, a emoção. Não basta transportar-se para dentro dele, vivê-lo. É necessário uma transfusão da minha alma para dentro desta pequena alma em construção. Porque a emoção é um ser que, conforme vocês viram com Joana de Ângeles, no futuro vai transformar-se em sentimentos e mais tarde em virtudes. Porque, segundo o Evangelho da codificação dos Espíritos, no princípio o homem tem apenas instintos. Mais avançado, esse homem possui sensações. Mais instruído, emoções, segundo Joana de Ângeles. Mais purificado, o homem, sentimentos. No ápice da sublimação do sentimento, o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações ou sublimes virtudes. E se a fé é mãe de todas essas virtudes, ela cria a realidade, porque a fé é conhecimento de causa. Eu posso acionar o meu mundo intelectivo e com ele o poder imaginativo, consultar a minha memória e com isso eu faço uma reflexão. Eu estou usando a minha inteligência, o meu poder imaginativo, eu estou consultando as minhas memórias e chego a uma conclusão X. Mas, ao mesmo tempo, se eu acrescentar outros ingredientes, vindo do âmago do ser, do eu interior, o sentimento sublimado, que é uma fração de uma virtude, ele sabe criar a realidade que antes eu apenas pensei e imaginei. Ele sabe alimentar o que foi criado. Ele sabe edificar e sabe iluminar. É semelhante a Jesus que disse-nos, só desce quem subiu. Então, de modo que no governo de nosso DNA, normalmente, está os nossos instintos.
Mas se eles avançam, transformou-se em sensações, e as sensações têm autoridade sobre eles, porque elas surgiram de lá. Como funcionários numa empresa que antes um servidor humilde, e agora ele pode ser o chefe da seção. A sensação, quando se promove, chega ao estágio da emoção que tem autoridade sobre a sensação que domina os instintos. Assim como a emoção, quando chega ao degrau dos sentimentos, já se transforma no juiz que sabe ler a memória, que é a emoção, classificar a sensação e transformar o instinto. Assim como a inteligência, ou melhor, o pensamento, que é filho do sentimento, segundo Joana de Ângeles, André Luiz. O pensamento no seu processo evolutivo, que agora é a força de atração, que mais tarde vai transformar-se na inteligência, e dela nasce o poder imaginativo. Muito confuso, isso é provocação mesmo. Porque quando um médico chamado Gustave Gelei, ele narra de pequenas situações que nós classificamos como emoções, que assume o comando da personalidade. Com aquele discurso de queixa sistemática, de lamentação, de ciúme, e a pessoa fala até babaca. E de repente para e ela muda a personalidade ou aquela memória e não lembra do que estava falando. E ele mostra isso. É mais ou menos assim que está na obra de Gustave Gelei, O Ser Subconsciente. Então, a vida consciente do indivíduo é etapa por etapa constituída de estados de consciência. Então, desses estados psíquicos mais ou menos diferentes e independentes uns dos outros, de modo que ele fala que, dependendo do estado que se manifesta, ele conhece os estados anteriores, ou daquela emoção, daquele sentimento, ou daquele estado de consciência da personalidade. Mas Leon Denis chega ao ponto, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a personalidade atuante que estava no corpo estava deixando o corpo morrer. Não se alimentava adequadamente e, quando se alimentava, não sabia absorver os nutrientes. E agora, uma outra personalidade com suas emoções assume e fica 4 anos consertando o corpo. Já pensou, Juliene, Manuel, se for trocada a personalidade de um jovem casal, será que um dos dois suportam até ela ir embora ou se deixam antes de concluir o processo? Porque depois de 4 anos é que ele devolve o corpo à personalidade anterior, que ficou 4 anos aprendendo a conduzir. Então não é difícil conversar com o sentimento se eu sei conversar com as minhas células. Se eu sei conversar com meus órgãos, que tanto elas quanto eles, segundo Joana de Ângeles e Emmanuel, são vivos e educáveis. Não é difícil se eu sei que essas células e esses órgãos são gerenciados pela consciência instintiva. E a consciência instintiva, ou melhor, almas instintivas, estão lá no nosso subconsciente. E dissemos no início, se eu começar a pensar agora, repetindo o meu pensamento, de acordo com o que li, com o que ouvi, eu vou criar um condicionamento mental. Eu vou criar uma frequência, porque o pensamento gera uma frequência, assim como os sentimentos geram uma vibração. E frequências são estradas, e vibrações é o que esses pensamentos transportam em suas estradas. Está muito confuso? Vou confundir mais um pouquinho e a gente começa. Esquecemos que o agricultor pensou, ele sentiu,
Ele falou da vida alheia ou elogiou, e tudo isso fica gravado nos alimentos, na memória celular da cenoura, do rabanete, do pimentão e etc. E é uma possibilidade muito grande, dependendo do hábito alimentar do agricultor, vocês serem convidados a comer além da conta ou até emagrecer, dependendo de quem cultivou, de quem colheu, de quem transportou, de quem comercializou, de quem confeccionou, porque essa soma está tudo ali. Por isso que a ciência atualmente considera o alimento como informação. Você sabia que você está trazendo informação para dentro do teu corpo quando você come? E é exatamente isso. E eu estava com a avó atrás do toco quando preparei a sua salada. É o que a gente fala lá em Minas Gerais. Estava do avesso. Estava emburrado. E fala isso também não. Estava perturbadinho. Fiz com lamentação. E você não observou e depois tem uma diarreia. Ou uma prisão de ventre. Ou você fica simplesmente descompensado. Você sai nervoso do ambiente e assim por diante. Mas quando temos o hábito de estar presente e o hábito da oração, nós transformamos em meio segundo a estrutura do alimento, seja quem foi que lidou com ele. Porque para Allan Kardec, um pensamento bem arquitetado me coloca, me garante a conexão com todas as minhas vivências, com todos os meus estados de consciência, com todos os seres dentro de um mundo, dentro da mesma frequência, e com todos os seres em todos os mundos. Ou seja, eu só trago o veneno para dentro de mim se eu não sei agir como Santo Antônio de Pádua. Porque o estalajadeiro colocou o veneno mesmo na comida dele e de seus amigos. E ele, percebendo, neutralizou o veneno da comida como um todo e ninguém morreu. Porque tem pessoas que fazem regimes que tomam só água e continuam engordando. Por que será? Porque uma vez que damos um comando para o nosso corpo, como fizemos e a pessoa irresponsável não deu o comando para parar, porque a criança não crescia. Fizemos a reprogramação celular e dissemos para a mãe, quando atingir a altura ideal que o satisfaça, que satisfaça a família, dê a ordem para parar. Nós ficamos sabendo, ele já tinha mudado a cama, já estava com 2,20 metros a criança e ficou fora do prumo. Porque ela ficou toda torta, o corpo não sustentou ela aprumadinha, porque ela não fez artes marciais, como nós fazemos, não foi militar para ficar bem aprumadinho. E foi um caso sério. E a gente pensa que isso é brincadeira, que isso não acontece. E não foi só uma criança, foram várias. Isso tudo é possível. E às vezes eu tenho uma lembrança de vocês e não atendo. Não dou atenção àquela lembrança. E na obra Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele narra que essa lembrança não atendida permanece viva e atuante em nosso subconsciente e mais tarde ela ressurge como emoção. Aí a emoção já é aquela saudade que dói, que adoece, e a pessoa pode até morrer de saudade, e vocês sabem disso. Vamos ficar por aqui, porque era só uma provocação para que vocês questionem e entendam quando estão ansiosos e parece que está aquele buraco, aquele vazio, e normalmente a gente come e tem uma sensação agradável. Atendeu o corpo, mas não atendeu a ansiedade que está no emocional, que não se nutre de feijão nem de arroz. Pode se nutrir de músicas, de leituras, de outros pensamentos, de orações, ou de elementos perturbadores, dependendo do seu estágio. Ficou mais ou menos claro a ideia? Então, agora, de acordo com a necessidade de cada um, no meu caso, ansioso,
E eu não sei ainda por que eu ficava tão ansioso, porque eu estava tomando 25 doses de psicotrópicos por dia e continuava quase do mesmo jeito. Mas meu corpinho inchado ou não chegou aos quase 100 quilos. Eu não comia muito, como eu já falei para vocês. Era só um franguinho de mais ou menos 1 quilo, mais 1 litro de um refrigerante moreninho, e que derrete o ossinho da gente, fora os acessórios. Tomava 36 litrinhas dele por semana, e depois eu descobri que se você pôr um ossinho de coelho, por exemplo, à noite, no outro dia amanhece só um pus. E um ossinho mais resistente pode levar alguns dias, mas ele vai corroendo e a gente percebe o que faz com o nosso próprio corpo. Então, estou pedindo que vocês pensem a respeito, porque em tudo está gravado os pensamentos, os sentimentos, as emoções, os valores das pessoas que interagem com aquilo que nós estamos trazendo para dentro do nosso universo. Por isso que o celular vicia, dependendo da vibração da mensagem. Porque nós criamos uma emoção dentro de nós e aquilo que estamos vendo na telinha está alimentando a emoção criada, ou aquela estrutura instintiva, ou aquela paixão, e etc. Ou o diálogo, que nós chamamos de fofoca, nutre também aquilo que criamos dentro de nós. E quanto mais eu faço fofoca, mais eu tenho que fazer, porque mais eu vou alimentando essas estruturas e mais elas desejam fazer isso, ou tem que fazer para trazer o alimento. Ou quando eu ofendo você. Você aceita a minha ofensa e eu me alimento do resultado do seu revite. Eu criei uma estrutura para isso. Ou quando eu uso da mentira, da maldade, da maledicência, a mesma coisa. São emoções que se nutrem da força resultante. Porque quando a pessoa não aceita a ofensa, começa a derrubar o nosso castelo. E é a dor mais terrível que existe quando eu direciono a ofensa, o outro não revida e devolve a compaixão, o perdão, a misericórdia. Vamos parar para que vocês possam perguntar, para que tenhamos um aproveitamento e depois o diálogo real, como Joana de Angelis nos ensina, o diálogo terno e amoroso com as nossas imperfeições morais, convidando-as a mudar o curso. O diálogo, do mesmo modo, com os órgãos com perturbação enfermiça, com as células, com as moléculas, com as forças mantenedoras do mundo físico e do mundo perispiritual. Paz profunda, até já. Meus irmãos, vamos às perguntas. Alguém quer formular uma pergunta? Pode falar. A Artênia está perguntando se existe uma receita, uma maneira de nós falarmos com as nossas células nesse sentido. Professor, uma orientação nesse sentido. Existe até mais de uma. Obrigado pela pergunta. Porque esse foi o primeiro diálogo que fizemos. Mas primeiro eu tenho que saber o que é uma célula. Onde está a sua consciência, que é o que nós chamamos de DNA. E onde está a mente da célula, que nós chamamos de centríolo. E precisamos também entender que quando eu penso, eu dou forma ao que penso com a matéria mental que está em torno. Matéria mental essa que teve a sua origem no fluido universal. É uma transmutação dele. E eu transformo essa matéria mental em bioenergia. A bioenergia tem 3 frequências. Uma que gera vida, se a célula está enferma. Uma que nutre a vida, se ela está normal e precisa de nutrição. E outra que organiza e mantém a vida. A que organiza e mantém a vida, sobre a ação do meu pensamento e do meu sentimento, segundo André Luiz, se transforma em hormônio, ou lei, que vai melhor gerir e vai mudar o DNA
a consciência ou o cronograma organizacional da célula. É a segunda visualização de nosso próximo livro. O primeiro é uma tela mental, fotografia e telegrafia do pensamento. Eu faço um projeto mental. No segundo, eu já mergulho no universo celular, na sua reprogramação. Por exemplo, eu quero fazer o chamado jejum intermitente, que é uma reprogramação celular. A maioria vai no modismo, apenas deixa de comer 6 horas, crucificando o corpo, ou 12 horas, ele já começa o processo de autofagia, as organelas mais fortes comendo as mais frágeis. Acontece falsamente o que nós chamamos de desintoxicação, mas eu não mudei o comportamento, 12 horas depois eu volto a comer, e se antes, ou com os 12 horas eu perdi meio quilo, agora eu engordo 600 gramas, porque eu não mudei. Mas se eu sei, eu deixo de ofertar um alimento denso, esse que ela pede, que a viciou, um copinho de refrigerante, que após sorver deveríamos, por obrigação moral, tomar 32 copos de água só para tirar a toxina, mas não fazemos isso, e ela vai a cada dia preparando-se para no futuro ser uma célula cancerígena. Até bonitona a danadinha, mas faz um desastre se nós não soubermos conduzi-las. Mas se eu sei o que eu estou fazendo, cesso o alimento vicioso. Mas eu começo a aumentar a canalização do alimento pela respiração, que já nutre o corpo em 70% mais ou menos, sem que eu saiba disso. Só que eu vou enriquecer o ar que respiro com o pensamento harmonioso. Visualizando, como foi o meu caso, um corpo com 75 quilos, com mais resistência, com fortalecimento, agilidade, leveza e até beleza. Eu não fiquei mais bonitão? Quem me conheceu quando era gordinho? Depois eu vou trazer uma foto para vocês. Se eu sei, além de enriquecer o ar que respiro, eu vou criar esta bioenergia, vou viajar com ela dentro dos meus chakras até chegar nos meus nadis, e esses microcentros de energia que comunica com a consciência da célula, eu trago a reprogramação via DNA. E a alimentação via pensamento, glândula pineal, ou seja, uma onda psíquica transformada em neuropsíquica, na glândula pineal, sistema nervoso central, neuroquímica, no sistema endocrínico, aí já entra no oceano sanguíneo. Mas eu posso simplesmente trazer também a bioenergia por aqui. Lá eu trouxe a ordem de reprogramação, mas eu posso trazer a ordem e a matéria-prima também. Vai depender da minha conscientização. Mas por esse outro caminho, a mente, o cérebro físico, o sistema nervoso, o sistema endócrino, corrente sanguínea, o pensamento vai refletir no citoplasma da célula, ou seja, em tudo que está fora do núcleo, mas endereçado aos microtúbulos, os microvórtices de energia que está dentro dos microtúbulos, que é o que nós chamamos da mente celular, para criar novas organelas ou fortalecê-las. Porque eu posso criar um gene, criar o aminoácido para criar a proteína, para fortalecer a célula. Ou eu posso criar também uma célula nova ou as organelas que estão enfraquecidas. Vai depender do meu conhecimento se eu quero fazer sem o auxílio de outro. Porque normalmente nós falamos o que queremos e terceirizamos o restante. E quanto mais interessado estamos no processo, quanto mais autonomia tivermos, mais livres seremos. Então nós podemos não só criar átomos, como nos ensina Kardec, transformá-los em alimentos, moléculas, ou em medicamentos e nutrir as nossas próprias células. Podemos criar as próprias células ou tecidos, ou até um órgão novo, conforme Camille Flammarion. Então vai depender do conhecimento que eu tenho da consciência, o DNA, e do todo o universo celular,
e o que pretendo. Eu quero uma célula mais robusta para a expansão dos músculos, por exemplo, e depois eu quero mais resistência nesses músculos, eu quero mais agilidade. O que eu quero de fato? Às vezes nós reprogramamos o nosso corpo para andar 10 quilômetros em 2 segundos. E desafio, eu ando com meu tênis para isso. Se alguém duvidar, vamos tirar a limpo, como o César Crispim, quando foi em Três Lagoas, quis tirar a limpo. Nós andamos um dia, andamos o outro dia e não ficamos ofegantes. Hoje a gente pode tirar a limpo aqui agora, vamos fazer flexão. O Manuel, que esteve no exército até outro dia, ele deve estar bem afiado, aí a gente chama ele para o desafio. Ele está com o seu corpo em dia e tecnicamente eu não estaria. E vamos ver se isso funciona mesmo. Então, se eu conheço a célula, como diz o meu amigo Dr. Hugo Pilasca do Nascimento, se eu não conheço uma célula do meu fígado, o que eu vou falar para ela? Só falar que ela se reconstrua, isso vai dar certo? E o que mais importa não é isso. A reprogramação é moleza. O que eu vou dar para ela depois? Porque eu dou uma ordem e o alimento para que ela se torne o que eu quero. Ou eu sei criá-lo, ou eu preciso mudar a minha alimentação. No meu caso, eu mudei a alimentação e mudei também o que eu tinha capacidade de criar. E não só mudar a alimentação. Tem tempero que você coloca, fica agradável ao paladar, mas destrói o alimento. E a gente não sabe que tem um alimento X combinado com Y, um pode neutralizar o poder nutridor do outro e às vezes transformar num veneno. Mas fica uma delícia. Mais alguma coisa? Deu? Mas tem vários exercícios em nós e daqui a pouco a gente vai fazer um. Eu vou fazer uma pergunta a respeito dos sentimentos, e eu vou tentar contextualizar para a gente entender. Nós todos temos vivido uma sociedade atualmente que nos convida a sentir, a expressar esses sentimentos, a colocar para fora esses conteúdos. Vivemos um momento em que nós estamos sendo convidados a uma liberdade e a gente não sabe até que ponto é libertinagem. Nós somos convidados a aderir a inúmeras ideologias com a intenção de nos libertarmos dos padrões que vinham há não sei quantos anos nos reprimindo. E aí, nesse sentido, nós vamos nos deparar com ideologias de gêneros, ideologias que falam de minorias, e lutas que nos polarizam, e nos colocamos nesse questionamento. Eu posso dizer que eu me coloco, porque face a essa extensão do que eu devo me permitir mais, em várias vertentes, eu me confronto com a minha educação da minha mãe, que dizia: primeiro as obrigações, depois as devoções. E aí nós vamos ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim: o dever é lei da vida. São atos de mais elevada moral. Falamos do dever moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque as suas vitórias não têm testemunhos e as suas derrotas não sofrem repressão. E como eu sou mãe também, e eu estou mergulhada nesse contexto de ver os meus filhos dentro dessas contextualizações que são muito divergentes, as nossas obrigações, o nosso dever moral diante de um sentimento de responsabilidade e várias ideologias que, de alguma forma, pelo menos ao meu ver, enfraquecem esse entendimento, porque estamos todos perdidos. E aí nos colocamos: tem funcionado esse tipo de entendimento? E aí, quando nós vemos os consultórios abarrotados de pessoas com depressão, ansiedade e vários transtornos, famílias todas devastadas por uma série de incompreensão acerca das irresponsabilidades ou responsabilidades, nós nos questionamos: é um modelo que tem dado certo? Aí o professor fez uma leitura a respeito dos livros
que nós podemos ter boas leituras que enobrecem a alma, mas leituras que nos empobrecem. Como discernir isso no campo do sentimento? Porque o senhor também explicou, professor, que nós temos instintos, sensações, emoções e sentimentos. Temos vivido convidados a sentir, mas o que exatamente estamos sentindo? São os sentimentos? São as emoções? São os instintos? Ou são sensações, instintos, emoções ou sentimentos? Como diferenciar aquilo que existe dentro de mim? Se é um instinto, se é uma sensação, se é emoção ou se é um sentimento, para que eu possa conduzir melhor os meus filhos. Amei a provocação. Vamos lá. Muitos amigos falam que estão perdendo a memória e esquece que a memória é a emoção. Outros falam que estão alterando o seu comportamento sem que perceba e esquece que quem é responsável pelo comportamento é o que chamamos de instinto, o automatismo. E o sentimento é aquele que nos dá a capacidade de julgar se a memória é nobre, se a atitude, porque a memória, a emoção é a memória do fato ocorrido, do ato instintivo que gerou a sensação agradável ou não, e a emoção é a memória do fato ocorrido. E o sentimento, ele tem o poder de julgar se foi boa ou não a atitude, liberando a nossa consciência ou a perturbando, a nossa consciência ou a perturbando. Normalmente, a função do instinto é a preservação da vida. Ele não está nem aí se tiver que matar um outro ser humano para preservar a sua vida, ou a vida que está sob sua regência. Mais tarde, ele pode matar, como vocês já viram animais matar o outro, para sentir uma sensação. Porque ele não nutre daquele outro animal, ele simplesmente mata para alimentar aquela sensação. E mais tarde, esta memória fica gravada, ou ele repete, porque é um animal ainda, ou o meio vai dar a ele outros modelos. Porque hoje, sutilmente, alguém coloca em alimentos elementos para que os nossos filhos se suicidem. Vocês não sabem disso. E eu posso perder a vida por causa disso. Mas não tenho medo. Tem seres que têm coragem de pôr algo no alimento para que os nossos filhos fiquem ansiosos, para ficar na dependência de medicamentos. Vocês sabem disso também. Hoje nós temos uma indústria de doenças, mas não é mais a medicina de Hipócrates, aquela que a cura era encontrada dentro do indivíduo e que seu alimento seria seu único medicamento. Hoje não vemos o interesse da cura, mas sim da manutenção da doença, quando não da gestação. De modo que se o instinto é o gerente da harmonia, da perfeita harmonia na regência do corpo, no comportamento adequado para mantê-lo vivo. A sensação é que vai nos dar a direção quando nós a temos, quais atitudes manter para ter aquela sensação agradável ou não. E quais atitudes vão ter para guardarmos na memória a atitude instintiva com a sensação correspondente. Por exemplo, quando você come um peixe assado, grelhado, cozido, ter aquela memória da sensação que fica no seu paladar, no teu corpo. E mais tarde, você saber que comeu peixe. A sensação foi gostosa porque foi frito. Normalmente parece o de melhor sabor, mas é o que mais destrói ou destrói quase a totalidade dos nutrientes ou da proteína do peixe, e dependendo do óleo que fritou, vai complicar um tanto mais. E nós sabemos que
os nutrientes de um peixe, ele é aproveitado ao extremo quando o peixe é cozido, dependendo do peixe, e às vezes assado ou grelhado. Então, quando nós sabemos diferenciar um ato instintivo, que normalmente coordena o comportamento em perfeita harmonia com as leis, é para matar somente para a preservação da vida. Mas como vemos hoje, alguém plantando as ideias em joguinhos aparentemente inocentes, depois as pessoinhas já querem matar pessoinhas para ter a sensação sugerida no próprio jogo. E assim, essas emoções que nascem dessas sensações perturbadas, essas memórias que ficam guardadas, vão sendo repassadas nos diálogos. Você conhece tal jogo? É uma delícia, porque você parte o caboclo no meio, dependendo do instrumento que você usa, ou estraçalha e dá aquela sensação e vai guardando essas perturbações. E chega a um ponto, como um filho de uma amiga nossa, viciou-se no jogo, que ele esqueceu do estudo, ele esqueceu da namorada, ele esqueceu de comer. Ele ficava mais ou menos 20, 21 horas na frente do computador. Mas uma hora ele cansava. E pedimos à mãe para ficar em frente ao computador, sentado na sua cadeira e fazer o evangelho no lar. E ele foi recobrando a lucidez, recobrando a memória. Hoje já fez biologia, já está fazendo outras matérias, voltou a namorar e voltou à vida normal. E quando joga jogos construtivos ou que desafia a sua inteligência. A Pamela Ulio, ela nos pergunta assim: o despertar da consciência mostra que o diálogo mais eficaz é a ação diária. Como fazer este diálogo mais profundo? Para isto também preciso fazer um diálogo mental? Vamos lá. Então, esse diálogo, né, que está sendo perguntado pela Pamela, para que possa haver esse diálogo interno com os nossos sentimentos, primeiramente a gente precisa ouvi-los. O que esses sentimentos estão dizendo? Hoje se fala muito da cura pela fala, né? A cura pela fala, quando a gente fala das nossas emoções, quando a gente coloca para fora as nossas dores. De alguma forma, Freud já trazia isso dentro da psicanálise, de que a pessoa, o sujeito, quando fala das suas dores, ele coloca para fora os sentimentos, ele expressa as suas dores. Mas hoje existe um outro olhar sobre isso. Hoje já não se fala mais só sobre a cura pela fala, mas se fala, acima de tudo, da cura pela escuta. Porque quando eu falo, eu me escuto. Porque falar, todos nós falamos o tempo todo. Mas não necessariamente a nossa fala vai ter algum impacto subjetivo nas nossas questões emocionais. Mas quando eu falo e me escuto, existe uma diferença. Porque eu estou me curando pela escuta interna do que está acontecendo comigo. Quando eu me escuto, eu percebo o cenário mental e emocional da minha vida. E nisso eu posso pensar em possibilidades. Eu posso conseguir lidar com aqueles... Como é que eu posso tratar, por exemplo, como é que eu posso lidar com essa ansiedade? Hoje a gente vive um mundo muito ansioso. Todos nós estamos ansiosos, né? Agitados o tempo inteiro. Como é que eu posso dialogar com essa ansiedade? Primeiramente, eu preciso ouvi-la. O que essa ansiedade está dizendo a respeito da minha vida? Como é que está o meu dia? Como é que está a minha semana? O que eu tenho feito? Qual tem sido o meu conúbio mental, emocional, para que a minha vida se manifeste daquela maneira tão agitada? Então percebam que não é só falar do sentimento. Como é que a gente acessa isso? Não é só falar, mas é uma fala em que eu me escuto e que eu entro em contato com a minha intimidade. E para que isso aconteça,
eu preciso me sentir seguro. Ninguém fala da sua intimidade em um ambiente de risco. Eu preciso ter um ambiente acolhedor, um ambiente em que eu possa me desarmar das minhas resistências e dos meus medos, porque às vezes nós vamos querer falar coisas que até nós mesmos temos vergonha. É difícil dizer até para a gente mesmo aquilo. Imagine para uma outra pessoa. Então é preciso ter um ambiente seguro para que eu consiga me desarmar das minhas defesas e consiga acessar aquilo que há de mais íntimo dentro de mim e possa escutar isso. Então veja, é um percurso. É uma fala que gera uma escuta que vai gerar uma percepção mais ampliada da minha intimidade para que eu possa pensar numa possibilidade de lidar com aquilo. Dá um exemplo prático. Eu sinto uma raiva. Uma raiva se manifesta em mim. Todos nós sentimos raiva. É um sentimento humano. Mas quando essa raiva vem, o que ela está dizendo? Porque a raiva por si só, ela é neutra. Mas qual é o recheio dessa raiva? O que está por trás dela? A vida é como se fosse uma peça. A nossa vida interior é como se fosse uma peça de teatro. Você tem o palco e você tem os bastidores. O que nós fazemos? O que é mais fácil para a gente? Viver a vida no palco, que é aquela vida externa. Só que quando a gente abre a cortina de um palco, de um teatro, tem muita coisa ali por trás, nos bastidores, que quem está assistindo a peça não sabe. Como é que estão os bastidores da nossa peça? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. O que está acontecendo nos bastidores da nossa vida que está gerando um sintoma tão intenso que paralisa a minha vida? E aí o Espiritismo lança a luz, porque a ciência cotidiana, ela vai dizer que a causa vai estar na vida presente. Na sua história de vida, desde que você nasceu, alguma coisa aconteceu que gerou isso. E está a nível inconsciente. Você não sabe. Você não tem consciência de. Correto. Nem tudo está na vida passada. Existem coisas que nós criamos na vida presente. Mas o Espiritismo vem lançar luz a uma coisa muito mais ampla, chamada reencarnação. Quantas situações do passado florescem agora, no hoje? Que realmente eu vou fazer uma revisão da minha vida presente e não vou encontrar uma explicação. Porque não está na vida presente. Mas vejam, nós temos que ter muito cuidado com os radicalismos nisso. Porque aí entra dentro daquele mesmo aspecto que eu falei da obsessão. Assim como a gente culpa e diz que tudo é obsessão, a gente tudo diz que é vida passada. E não. Porque em uma existência se constrói muita coisa, gente. Traumas, dores, angústias, se constroem na vida presente. Nem tudo está no passado. Então a gente tem que ter esse bom senso de saber considerar a nossa vida atual, que tem muito valor. Nem tudo é do passado, nem tudo é de outras encarnações. Sem desconsiderar que as outras encarnações nos compõem o tempo inteiro. Às vezes você passa num local e você sente um cheiro de alguma coisa. E aquele cheiro te dá uma saudade imensa, uma nostalgia. Nossa, que nostalgia que eu estou sentindo. Que não tem explicação.
Porque aquele cheiro, aquela experiência sensorial, ela acionou uma reminiscência sua do passado. Porque está tudo registrado no espírito. Nada é perdido. É um HD que não queima. Está na nuvem. É um cloud da vida. Não perde, nada se perde. Todas as experiências estão registradas. A gente só não lembra. Mas elas ficam vindo, é como se fosse uma panela de pressão com um monte de pipoca. Elas ficam saltitando ao longo do nosso dia o tempo inteiro. Só que existem pipocas que já estão há tanto tempo nessa panela que elas já estão pulando fora da panela para que sejam percebidas por nós. A gente precisa olhar o que elas estão querendo nos dizer. Então, refazendo o percurso. Eu falo, não é uma fala aleatória, é uma fala em que eu me escuto, é uma cura pela escuta, em que eu escuto o que está acontecendo em mim. Nessa escuta, eu tenho um cenário da minha vida interior, e quando eu olho o cenário da minha vida interior, eu penso em possibilidades. Eu não posso reformar a casa em que eu não habito. Essa é o ponto de partida. Acredito que tenha respondido a questão. Obrigado, gente. Nós vamos dar um exemplo prático e já vamos para o exercício. Pode ser? Por que o peso do nosso corpo aumenta? É uma carência? Quando não estamos tomando medicação alguma? Porque o corpo fala. Porque os joelhos estão doendo. Porque às vezes o movimento do braço não corresponde. Por que a prisão de ventre? Por que o gastrite? Ou a gastrite? O diabetes? Então essas memórias refletidas no corpo, o corpo está gritando, é fácil identificar. O apego que trava os nossos intestinos. E ao mesmo tempo o desleixo gerando a diarreia, quando você quer se livrar de coisas ou até de si mesmo. Quando você não quer se dobrar, onde os joelhos começam a doer. Ou até a coluna vertebral, quando você não quer exercitar a humildade. Por isso, o exercício, segundo Joana de Ângeles, é convidar a emoção que está causando a perturbação física a mudar o curso. Normalmente, o que nós chamamos de indigestão, eu não consigo digerir o relacionamento com fulano. Por isso, pode gerar o gastrite. Se a coisa for tão grave, pode chegar à úlcera. E se for tão levinha, pode ser apenas o refluxo. Ou um pouquinho mais leve ainda, o que nós chamamos de queimação. E tudo isso são relacionamentos não resolvidos. Por exemplo, toda e qualquer espécie de alergia, segundo Joana de Ângeles, dificuldade de relacionamento com quem? Com algo, consigo ou com alguém. Toda espécie de alergia. Joana de Ângeles. Com algo pode ser um alimento ou outra coisa. Alguém reclama da poeira, isso ou aquilo. Consigo a não aceitação, ou não estar contente com o que eu vejo no espelho. Com alguém, a dificuldade que temos
quando transferimos a responsabilidade do outro sem perceber que nós estamos olhando no espelho. Eu normalmente faço isso de acordo com o que o meu corpo está gritando. Eu busco a emoção perturbadora e vou dialogar com ela, convidando-a a mudar o curso. Por exemplo, a raiva normalmente atinge quase que diretamente o fígado. A mágoa gerando não só pedras na vesícula, mas podendo gerar também pedra nos rins. Se eu não sei perdoar-me e, por extensão, perdoar o outro, eu posso até extrair a pedra do rim. Ela volta outra vez. Ou a da vesícula. Posso arrancar a vesícula e continua a agressão. Tem pessoas que arrancam a vesícula e continuam com as mesmas dores, com os mesmos sintomas. Então, identificando a situação, o diálogo terno de ternura. Lembra do início? O cientista precisa entender que ele precisa mudar moralmente. E não basta compreender o fenômeno com o qual vou conversar. Amar o fenômeno, vivê-lo. É a minha alma que vai mergulhar nele. E o mecanismo para isso é a ternura. O diálogo terno de ternura, amoroso, de amor que vai levar a diretriz para a ressignificação, ou do amor que vai levar a matéria-prima para a construção dos tecidos. Então, uma vez que eu entendi a necessidade do auto-perdão, da pacificação desta fúria, após convidá-la a mudar o curso, se fosse o desespero, mudar o curso seria a esperança. Se há dúvida, o curso mudado é a fé. Se for a tristeza, é a alegria. Se for a doença, é a saúde. Isso é mudar o curso de uma emoção, do que está causando a perturbação. Uma vez que eu abracei terna e amorosamente a ansiedade que me leva a comer além da conta, e convidando-a a transformar em segurança, em autoconfiança, uma vez feito isso, agora eu posso convidar o órgão a voltar à normalidade, segundo Joana de Ângeles. Já não tem mais a memória dirigindo a sua estrutura. Então, primeiro, o diálogo terno e amoroso com a situação perturbadora. O que me leva à fofoca, por exemplo? Qual o reflexo no corpo físico? Vocês já pensaram? Não? A palavra maldita pode matar. A fofoca gera câncer. Assim como a maledicência, a maldade e a mentira. E normalmente aqueles que não saram, enquanto não mudar a estrutura. Então, dependendo da situação, mudando o curso daquilo que nos incomoda, porque quer saber o que nos incomoda, basta o relacionamento. Tudo que pensamos que é o outro que precisa mudar é porque nós não reconhecemos em nós. Aquele que viu a situação perturbadora, ele é o que precisa mudar. Se ele viu e age com compaixão, é outra coisa. Ele já mudou e quer auxiliar o outro. E nesse diálogo terno e amoroso, no meu caso, eu quero ser a cada dia mais pacífico. Que não queira saber como eu fui ontem. Imagine alguém que tenta levar uma vaca para o curral e ela insiste em não entrar. E você descer do cavalo, morder na venta dela e puxá-la até dentro do curral. Me diga, quem é que assumiu o corpo? Será que é o mesmo que assumiu o corpo daquela mãe que ergueu um helicóptero, ou melhor, ergueu um caminhãozinho de 1,3 toneladas com uma mão e tirou o filho de baixo com a outra?
Tem coisas meio esquisitas. Mas é tão violento, às vezes, os leões que temos dentro de nós, depois que você faz a besteira, que você percebe. Então, uma vez redirecionando ou ressignificando a estrutura que está causando o câncer no fígado, que pode chegar, o ódio faz isso. Mudei a estrutura, agora eu convido o fígado, que é facilmente reconstruído. Se ele sobrar 10% saudável, ele consegue reconstruir o restante. Agora volte à normalidade, não tem mais a agressão. Então respirem com suavidade. Cada um imagina, se estiver ansioso, carente, comendo um pouco mais e ficando acima do peso, tente mudar o curso, gostando mais de si próprio, um exercício de autoconfiança, sabendo que a felicidade não vem do entorno, vem do interno. É um estado de consciência tranquila. Então não é o amor que os outros nos fornecem que nos faz feliz. É o amor que nós desenvolvemos por nós mesmos é que nos felicitam. E nesse diálogo terno e amoroso, no meu caso, mudando de um ser um tanto mais agressivo para um ser pacífico, que é o meu diálogo, um ser diante das turbulências fica turbulento também, serenando-se, mais pacífico, mais sereno, e diante da perturbação enfermiça, mais saudável e depois mais feliz. Assim que nós mudamos a estrutura para um ato de benevolência, indulgência, auto-perdão, o diálogo com o órgão é envolvê-lo na mesma vibração amorosa, com a mesma ternura. Nós vamos mergulhar na sua consciência e reprogramá-lo, levando as diretivas para um novo comportamento e a matéria-prima para a reconstrução dos tecidos. Envolver o órgão com perturbação enfermiça, se eu tenho a imagem dele, e mergulhar a minha essência na sua essência consciencial, da estrutura da consciência que rege o órgão até a consciência celular, pelo menos. Mas Joana de Ângeles nos convida a mergulhar no intrincado meandro do conjunto das células e mergulhar dentro delas, conversando com as moléculas, com os átomos. Só que ela pede para a gente conversar com a força mantenedora do físico e do corpo perispiritual, que chamamos elementais. Vocês chamam os elementais de uma palavrinha bastante bonitinha, prana. Os elementais vitalizadores. O prana, um fluido, são elementais. A matéria mental, composta de elementais. Um átomo é uma consciência elemental. Kardec chegou a essa conclusão. Um fóton é uma consciência elemental para André Luiz. Um elétron é uma consciência elemental para Ramatiz. Conhecendo esses elementos, sabendo confeccioná-los ou importando nos alimentos, o diálogo para essa reprogramação alimentar, ou eu sei criar, ou eu sei quem vou importar. O alimento que vai fortalecer os músculos, que vai dar a eles resistência, que vai dar a ele flexibilidade e aquilo que pretende. Então, inspirem com suavidade e cada um, por sua vez, vejam-se tal como gostariam de ser na área dos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Cada um idealize o ser que gostariam que tornasse realidade. E, consequentemente, esse ser com pensamento mais enriquecido, os sentimentos mais harmoniosos,
palavras mais disciplinadas e atitudes mais conscientes, com certeza o reflexo disso no corpo será a saúde, a paz, o equilíbrio. E ao inspirar, nós estamos trazendo o prana. Ao pensar, estamos canalizando antes dele o que nós chamamos de fluido cósmico e transmutando o fluido e gerando ele por nossa vez. Prana é algo que está pronto a ser usado pelo ar que respiramos. Fluido cósmico é algo a ser transmutado em prana pelo nosso modo de conduzir o nosso mundo mental e emocional. E de acordo com a figura que criamos em nossa mente, esta imagem reflete tanto no núcleo e na totalidade da célula, quanto na estrutura perispiritual antes de atingir o corpo físico. Então, o ato de visualizar-se com saúde e conduzir-se em perfeita harmonia vai reprogramando as estruturas que antes eram reprogramadas pelos alimentos, pelas leituras, pelas músicas, pelo meio, e agora somos nós que estamos escolhendo o que pensar, o modo de conduzir os sentimentos, o modo de falar e a maneira como agir. Não é tão difícil, basta analisar-se um pouquinho mais. Não esqueçam que os instintos, os automatismos sempre conduzem o corpo na mais perfeita harmonia quando nós não interferimos perturbadoramente. As emoções são as memórias desses atos, juntamente com as sensações. Se as memórias de um alimento X ativando o próprio corpo e nós desejando comê-lo, e às vezes com uma maneira bastante voraz, se ela nos conduzir, nós comemos além da conta. Se nós a conduzirmos, comemos o necessário. Ao pensar, por um lado, criando realidade, ao inspirar, por outro, trazendo realidades criadas, a junção dessas duas potências, a condutora e ordenadora e a matéria-prima, construímos as realidades psicobiofísicas e os estímulos morais e espirituais para uma vida mais saudável, mais pacífica, mais serena e mais feliz. Muito obrigado a todos. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.